Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando estamos trabalhando em defesa da Igreja, igualmente estamos trabalhando em defesa da história da humanidade. Pois Jesus, há 2000 anos atrás, quando colocou a pedra fundamental da Igreja Católica em Pedro, igualmente ele colocou a Igreja também ligada a um pecador, por ser Pedro um homem humano, sendo nós ainda miseráveis e pecadores, somos também portadores da salvação eterna dada por Deus ao enviar pela encarnação a Virgem Maria o seu Filho tão amado, para nos dar direito à herança eterna de filiação adotiva pelo Pai. Quando estamos defendendo a nossa Igreja, estamos defendendo todas as crenças que foram produzidas através de poderosos em todas as épocas em que nós estivemos presentes nesses últimos séculos. Nem sempre a história da Igreja Católica foi contada por historiadores, sociólogos e pesquisadores. Nem precisa, o que é preciso é que ela seja contada por pessoas honestas, por esses profissionais que pesquisam a fundo para descobrir realmente qual foi o acontecimento que marcou em épocas e destacou, sim, a presença da Igreja, ora como divina e realmente buscando ser exemplo de Deus e sendo ouvinte do Senhor, ou quando ela foi ouvinte de outros poderes que estão presentes no mundo. E este é o caso de um sociólogo norte-americano, Rodney Stark, um desses, doutor pela Universidade de Berkeley, que acaba de publicar em 2016 um livro que desmascara séculos de mentira anticatólica misturada com ideologias de todos os tipos. Barefaced Witness Debunk Centuries of Anti-Catholic Story. Um falso testemunho refutando séculos de história anticatólica em tradução livre. O livro ainda não tem versão em português. Na esteira dos livros recentes de Philip Jenks sobre o novo anticatolicismo como o último dos preconceitos aceitáveis nos Estados Unidos e do clássico de Thomas Woods sobre como a Igreja construiu a civilização ocidental, o texto de Rodney Stark refuta abertamente um sem fim de acusações contra a Igreja Católica. Para o autor, essas acusações compõem a versão dominante da história que hoje é ensinada em instituições educativas e que é objeto de publicações e produtos culturais de todo tipo, levando jovens católicos a se destacarem e se dizerem ateus. Com uma trajetória de importantes postos acadêmicos em sociologia da religião e 38 livros publicados, em particular sobre temas religiosos, o livro de Rodney Stark se destaca por mais um fator de credibilidade: o autor não é católico. Afirma ele na introdução do texto: eu escrevi em defesa da história. A pesquisa de Stark parte do fato de que todos sabemos muito bem, pois está estabelecido no que atestam há décadas os livros escolares, que a Inquisição foi um dos episódios sangrentos mais terríveis da história ocidental e que o Papa Pio XII
era antissemita e que com toda razão foi chamado de Papa do Hitler, que a Idade Média foi uma era escura e que freou o curso do pensamento até ele ser redimido pelo Iluminismo, e que as cruzadas foram um exemplo temporão da rapinagem do Ocidente da sua riqueza total em busca de riqueza e poder. Mas será mesmo que tudo isso que sabemos é verdade? O autor coloca então a pergunta fundamental: e se todas essas crenças foram produzidas? O estudo de Stark, feitos rigorosos cientificamente, documentam como algumas das mais arraigadas ideias da história que pintam a Igreja Católica no extremo do obscurantismo são apenas uma coleção de mentiras. Saiba, não só isto, são mentiras misturadas com ideologias, interesses particulares de grupos e ódio intelectual ao cristianismo em geral e à Igreja Católica em particular. Um ódio que no começo veio do mundo acadêmico, depois se tornou patrimônio da esquerda radical e por obra de meios de comunicação de massas, chegou a se transformar em todo o mundo ocidental num preconceito aceitável. Preconceito aceitável, aliás, bem aceito, inclusive, pelos próprios católicos desinformados. No entanto, trata-se de um castelo de cartas que, com um sopro de informação objetiva e imparcial, embasada, derruba diante de qualquer um que queira enxergar. Nós sabemos que a Igreja nunca apoiou realmente o nazismo e nenhuma forma de violência em massa e contra ninguém. A resposta sempre será negativa quando perguntarem isso para qualquer católico. Trata-se de mentiras vastamente espalhadas por militantes anticatólicos em seus livros e blogs. Na verdade, a Igreja não somente não apoiou o nazismo, como o condenou com veemência desde o início, fato que pode ser demonstrado com objetividade mediante jornais da época, documentos oficiais, fotos e vídeos. Pio XII foi alvo de uma intensa campanha de desinformação e difamação que quase assassinou a sua reputação. Desfazer o mito em torno da sua figura é recolocar Pio XII em sua devida posição como um papa venerável e talvez um dia um santo canonizado. O Papa Francisco diz então para nós que estamos em busca da verdade, principalmente os jovens, que são aqueles que se revoltam quando ouvem ver mentiras sem saber de onde provém a verdade e acabam se orientando através de enganações. E ele pergunta: jovem, o que procuras? O que procuras em teu coração? Nesse último dia 31, o Papa Francisco, em sua catequese, realizou na Praça São Pedro e teve a presença dos sacerdotes do Colégio Pio Brasileiro e da equipe da Chapecoense, que na noite de sexta-feira disputará o amistoso, que já disputou o amistoso do Estádio Olímpico contra Roma. Recordar-se de Jesus, do fogo do amor com o qual um dia concebemos a nossa vida como um projeto de bem e reavivar com essa chama nossa esperança é uma dinâmica fundamental da vida cristã. Nessa catequese da audiência geral, voltou a ser realizada na relação entre memória e esperança, com particular referência à memória da vocação. E para ilustrar isso, usou como exemplo o chamado dos primeiros discípulos de Jesus, uma experiência que ficou de tal forma impressa em suas memórias que João, já idoso, chegou até mesmo a precisar a hora em que Jesus lhe olhou e lhe chamou. Eram cerca de 4 horas da tarde. Após a frase pronunciada às margens do Jordão por João Batista, eis o Cordeiro de Deus, Jesus ganha ali 2 novos jovens seguidores a quem pergunta: que procurais? Jesus, observou o Papa, aparece nos evangelhos como um especialista do coração humano. Naquele momento, havia encontrado 2 jovens que estavam buscando com uma saudável inquietude. Com efeito, que juventude é uma juventude satisfeita, sem uma busca de sentido? Os jovens que não buscam nada não são jovens, estão aposentados, envelheceram antes do tempo. É triste ver jovens aposentados,
paralisados e alienados pela mentira de seus professores que nada falam referente à verdadeira história que foi contada e precisada em documentos oficiais, mas que com seus ódios, com suas opiniões, levam um evangelho distorcido para todos os que estão procurando o sentido de suas vidas e acabam se tornando aí revoltados e odiosos lutadores contra a igreja. E Jesus, em todo o Evangelho, em todos os encontros que lhe acontecem ao longo do caminho, aparece como um incendiário dos corações. Por isso faz a pergunta: o que você procura? Justamente para fazer emergir o desejo de vida e de felicidade que cada jovem traz dentro de si. Francisco pergunta aos jovens que estão na Praça São Pedro e eles que acompanham pela mídia: tu que és jovens, o que procuras? O que procuras no teu coração? E foi assim que começou a vocação de João e André, dando início a uma amizade com Jesus tão forte que criou uma comunhão de vida e de paixão com ele. E esta convivência com Jesus transformou-os logo em missionários, tanto que seus irmãos Simão e Tiago também passaram a seguir Jesus com eles. Foi um encontro tão crocante, tão feliz, que os discípulos recordarão para sempre aquele dia que iluminou e orientou a juventude deles. Francisco diz também que a própria vocação neste mundo pode ser descoberta de diferentes maneiras, mas o primeiro indicador é a alegria do encontro com o Mestre. O matrimônio, a vida consagrada, o sacerdócio, cada vocação verdadeira inicia com um encontro verdadeiro com Jesus, que nos dá alegria e uma esperança nova, e nos conduz, mesmo em meio a provações e dificuldades, e mesmo a um total obscurantismo do que o mundo está nos fornecendo ao redor, ao encontro sempre mais pleno, e cresce aquele encontro maior, o encontro com Deus e a plenitude da alegria. Quando nós nos esvaziamos dos problemas, nos esvaziamos de tantas vozes falando ao nosso ouvido e damos atenção ao que está dentro do nosso coração e do amor e do fogo que irradiam o convite de Jesus, nós esquecemos de tudo e começamos a experimentar o amor verdadeiro que Ele destaca em nós e vamos assim numa busca desenfreada até encontrar o cume da nossa salvação. O Papa então observa que o Senhor não quer homens e mulheres que o sigam de má vontade, sem ter no coração esse vento da alegria. Perguntando aos presentes: vocês que estão na praça, vocês têm o vento da alegria? Cada um se pergunte: eu tenho dentro de mim, no meu coração, o vento da alegria? Jesus quer pessoas que tenham experimentado que estar com Ele traz uma imensa felicidade, que pode ser renovada a cada dia da vida. Um discípulo do reino de Deus que não é alegre, não evangeliza este mundo e é um triste. Há muitos católicos que acham que são pregadores de Jesus e da doutrina católica, que ao invés de evangelizar na alegria e na esperança, levam o medo e o temor da condenação ao inferno, dizendo que santos católicos só falaram de pecado e que o pecado é o único caminho que as pessoas estão buscando hoje em dia para suas vidas e não dão sequer uma esperança de que elas possam se acompanhar e se aproximar do verdadeiro Deus e que perdoa e que está sempre pronto a perdoar. Nos tornamos pregadores de Jesus quando não aperfeiçoamos as armas da retórica. Tu podes falar e falar, mas se não existe uma outra coisa, como pode se tornar pregador de Jesus? Se não tem o fogo do Espírito dentro de você e uma ardência da vontade de levar Deus e ao amor para as pessoas e fazer com que essa pessoa, o seu ouvinte, se apaixone pelo Mestre. Tendo nos olhos o brilho da verdadeira felicidade, vemos então tantos cristãos também entre nós que com os olhos transmitem a alegria da fé, com apenas os olhos, e outros que também só transmitem a condenação e o ódio. Por isso o cristão, assim como fez Virgem Maria, deve proteger a chama do seu amor por Jesus. Certamente existem provações em nossas vidas, existem defeitos nas pessoas, existem momentos de decepções e frustrações que teremos, pois somos indefesos e somos miseráveis e somos muitas vezes incoerentes em nossas atitudes. Mas nós, obstante, precisamos continuar buscando e andando em frente, mesmo com o frio e os ventos contrários. Porém, os cristãos conhecem o caminho que conduz àquele fogo sagrado que os acendeu uma vez para sempre.
O Papa, por fim, alerta que para não darmos atenção a quem nos tira o entusiasmo e a esperança, mas a sonharmos com um mundo diferente e cultivarmos nossas utopias. Mas, por favor, recomendo, não demos ouvido às pessoas desiludidas e infelizes que lutam para conquistar uma vida sem pecado e por isso acabam querendo provocar em outras pessoas a mesma luta desenfreada de não pecar, mas com um temor enorme do inferno, sem ter o amor que realmente move seus sentimentos por Jesus, de querer agradá-lo por ser ele quem é, amor puro, e fazer com que ele seja amado em suas atitudes, em suas venerações, sem sofrimentos. Os sacrifícios que damos a Jesus em nossos jejum e penitência tem que ser momentos alegres, tem que ser na alegria de dar algo para Jesus, de ofertar a vida, de sacrificar o amor que você tem por Ele através de atitudes. Por isso, você deve estar alegre em dar a Deus o seu melhor. Não escutemos quem recomenda cinicamente para não cultivar esperanças na vida. Não confiemos em quem apaga ao nascer cada entusiasmo, dizendo que nenhuma empresa vale o sacrifício de toda uma vida. Não escutemos velhos de coração que sufocam a euforia juvenil. Procuremos os velhos que têm os olhos brilhantes da esperança. Cultivemos, pelo contrário, sãs utopias. Deus nos quer capazes de sonhar com Ele, enquanto caminhamos bem atentos à realidade. Sonhar um mundo diferente e, se um sonho se apaga, voltar a sonhá-lo de novo, indo com esperança à memória das origens, aquelas brasas que talvez, depois de uma vida não tão boa, estão escondidas sob as cinzas do primeiro encontro com Jesus. Antes de saudar os peregrinos, o Papa ainda Francisco fez um apelo pelo dia da oração pelo cuidado da criação. Depois de amanhã, 1º de setembro, ele disse: recorre o dia de oração pelo cuidado da criação. Nessa ocasião, eu e meu querido irmão Bartolomeu, patriarca ecumênico de Constantinopla, preparemos juntos uma mensagem. Nela convidamos todos a assumir uma atitude respeitosa e responsável com a criação. Fazemos, além disto, um apelo àqueles que desempenham papéis influentes para escutar o grito da terra e o grito dos pobres, que são os que mais sofrem pelos desequilíbrios ecológicos. Estamos reunidos e continuaremos unidos no amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.